Então, sobre o tema paternidade. Paternidade é um tema muito vasto, né? Muito complexo, porque eu tenho dois filhos, um casal, né? A Mamá, Cadu, e falar sobre ser pai é querer ter uma receita de bolo que não existe, querer ter uma fórmula que não tem como mensurar. Filhos, cada um é cada um tem uma identidade muito específica, muito pessoal. A forma que cria-se um não é a fórmula que cria-se outro. Então existe uma dinâmica de olhar para isso, existe uma dinâmica de se reconhecer uma pessoa, no meu caso como pai e paternidade, que tem o desejo e o amor, mas não tem a fórmula. E a fórmula ela é construída no caminho. Quando eu permito estar em presença com eles, estar em troca, estar em comunhão com aquela troca mesmo genuína, presente na vida deles e lidando, porque na boa a gente erra muito e eu já errei muito. Então hoje para mim falar sobre paternidade, eu não tenho como. Ah, você vai falar o quê? Você vai falar sobre crítica, sobre pontos? Não, o que eu vou falar assim, eu não tenho fórmula e eu errei muito, ainda vou errar. E sobre esse contexto humano, a gente vai aprendendo tudo isso. A única coisa que eu sei, que eu descobri depois que eu tive filhos, é que existe uma coisa, um amor para mim, que vai me explicando os movimentos da vida, né? Vai fazendo mudar o comportamento, trazendo critérios diferenciados de responsabilidade, critérios diferenciados de base familiar, critérios diferenciados de como viver dentro de um ambiente familiar com mais pessoas, como que se respeita, como que se olha, quais são as prioridades, quais são as emergências, quais são as necessidades, e aí a gente vai vivendo. Aí é a mesma coisa que você colocar todo esse monte de gente que é a família dentro do carro, engatar primeiro e sair. No meio do caminho vai ter alguém que quer ir no banheiro, no meio do caminho tem outro que está com tédio, no meio do caminho quero dormir, mas não tenho cama, como é que eu faço? E aí a gente vai ter que ir adaptando. E o que eu sei disso é que adaptar é um negócio. Consertar, reorganizar a rota. Às vezes está nesse carro com essa família pegando uma estrada e não é essa estrada que você teria que pegar, mas é no caminho que você vai ver que não tem, que essa estrada não tem uma direção bacana. Aí você bota lá no seu GPS, reprograma, realinha, muda o caminho, muda a trajetória e vai aprendendo. E ambos vão aprendendo com ambos e descobrindo. Porque a forma que a gente foi criado pelos nossos pais, eu vejo hoje, foi a forma que melhor eles puderam ofertar para nós o que eles tinham. Só que isso é um ponto de vista da realidade que eles viviam e da consciência que eles tinham. E com o passar do tempo, nós pegamos o que eles ensinaram e aprendemos coisas novas. E aplicamos isso e de repente descobrimos que coisas que a gente aprendeu lá atrás não funcionam, né? E existem bloqueios com isso. E aí cabe a gente a busca de autoconhecimento, a busca de conhecimento, de entender. Mas a busca maior mesmo é de não deixar, sabe? Para mim, hoje, é de não deixar a sua presença faltar. A presença na vida de um filho é a referência que ele tem. E como ele se sente amado. Para mim, da minha vida, da minha história de vida é essa. Eu sou um pai que sou separado, sou divorciado, de um contexto que, quando isso aconteceu, teve um rompimento na família, né? E eu me lembro que a única coisa que passava por mim era: eu não vou deixar meus filhos. Porque a maior parte das histórias que se vê de relacionamentos que caem num divórcio, numa separação, são que, no que eu vejo ainda muito hoje, a maior parte da carga fica com a mãe e os pais acabam, talvez por comodismo, por legislação, não importa, nem vou entrar nesse ponto, vou falar de mim, ficando com a mãe e acabam se vendo pouco. E eu falando do ponto de vista masculino e de pai, quando aconteceu isso,
E eu tomei uma decisão. E a decisão foi: eu não vou ficar longe dos meus filhos. Então, por mais que... E não fiquei. Então, a medida foi que eu saí de casa, montei uma outra casa. E na época eu poderia ter ido até para um flat, que seria muito mais cômodo, mais fácil. Porque eu não sabia pilotar uma casa. Eu não tinha essa prática. Mas me informaram até juridicamente, para ter os filhos por perto, eu tinha que ter uma casa formada mesmo, num ambiente como eles tinham, familiar, com toda uma estrutura de quarto, né? Uma coisa mais nesse formato mesmo, que é o que se cabe. E eu fiz isso, formatei isso e fui cair para dentro com eles, dividindo o espaço e tendo uma guarda compartilhada. Eu fiz esse movimento e banquei isso daí. O que custou para mim? Custou tempo, dedicação, treino. Por vezes eu tive que escolher ficar mais em casa do que no trabalho. Eu tive que escolher aprender sobre cuidar de uma casa. Eu tive que aprender a fazer mercado, a cuidar das coisas, dos detalhes de uma organização da pessoa que trabalha em casa para ser, né, comandada, como fazer, o que fazer. Enfim, tudo que na maior parte das vezes uma mulher, na maior parte das vezes é a mulher que faz. E ali também foi um lugar de encontrar um valor para tudo aquilo, né? De reconhecer, inclusive, também nas mulheres esse trabalho, que muitas vezes nós, homens, não vemos com determinado valor, e reconhecer que é super importante. Essa fala também é muito importante. E, voltando para a paternidade, é olhar para isso e a ação que eu tive como uma decisão e peitar, realmente, ser assim. E eu não me arrependo de nada. Foi muito turbulento o que aconteceu, foi uma cisão mesmo, ficam os traumas, e eu vim de uma família que também teve separação, e eu sei na pele o que foi para mim, e não sei quantificar o que foi para os meus filhos ou o que é, mas desse movimento que aconteceu, dessa história que aconteceu, o que eu não me arrependo, que eu disse agora há pouco, eu não me arrependo de ter escolhido ficar perto deles. E a fala que eu trago é dessa essência. Não importa o que aconteça na vida de vocês e dos seus filhos, não fique longe. Banque o que for para ficar perto deles, para dar a atenção que eles precisam, para eles se sentirem amados, porque essa presença faz toda a diferença. Não é sobre presente, não é sobre dar presente, é sobre dar presença.